Eu quero continuar aqui com você para falar sobre eleições municipais. E aí eu já vou pedir para o Gui passar o vídeo primeiro do Boulos e depois o da Tabata, para você analisar, para ver se rolou alguma virada de página aí nessas campanhas progressistas em São Paulo, diante desse fenômeno Pablo Marçal. Roda aí para a gente, por favor, Gui. Das famílias não estão prestando porque não tem um homem para servir lá dentro. O senhor a perseguia com palavrões, ia até a casa dela, fazia ameaças. Deus criou no princípio da ordem. Quando ele põe um homem primeiro, a mulher tem que servir. O senhor agrediu verbalmente, fez ameaças à sua esposa? 27 deixa anos. a gente... Não cometa uma injustiça dessa. Não, deixa a gente esclarecer. Posso ler para o senhor aí na íntegra, se você quiser. Você é uma idiota! Você aprendeu onde isso daí? Volta, nasça de novo você. Vocês têm pegado onde? Pelo amor de Deus. É uma quadrúpede. Não venha com essa historinha atacar a mulher de se vitimizar. Esse daí foi o vídeo do Boulos, tá? Que ele muda o tom da campanha e parte para cima de Marçal e Nunes, fazendo essa comparação aí da misoginia, né, do ataque às mulheres, tanto de um quanto de outro, ilustrando com Bolsonaro. E um outro que está dando o que falar, Brizola, é o da Tabata Amaral. A semana passada ela já teve um bem forte e agora tem um novo. Toca aí pra gente, Gui, por favor. 24. O ex-coach Pablo Marçal anuncia a candidatura à Prefeitura de São Paulo. A história que ele conta é a de um empresário bem-sucedido, de origem humilde, que fez fortuna do nada. A história que ele não conta é que ele foi preso em 2005 por fazer parte da maior quadrilha de fraudes bancárias do Brasil. Ele não conta, só que a gente contou, que em 2010 ele finalmente foi condenado à prisão por aplicar esses golpes. Mas por que ele não ficou preso? Porque recorreu da sentença por 8 anos, até a condenação prescrever em 2018. Ele alega que não teve advogado. É mentira. Recorrer custa caro. E Pablo ainda não era empresário. De onde veio o dinheiro? 2022. Pablo decide virar político, mas tem a candidatura anulada por irregularidades no registro eleitoral. 2023. A Polícia Federal faz busca e apreensão na casa de Pablo. Vem a público que ele está sendo investigado por falsidade ideológica, apropriação indébita e lavagem de dinheiro na candidatura a deputado. De onde vem esse dinheiro? Chegamos a 2024, a criação de centenas de perfis que disseminam ataques a adversários e conteúdos de apoio a Pablo Marçal nas redes começa a levantar suspeita. O próprio Pablo é gravado revelando o esquema. A criação de uma comunidade online em que ele paga as pessoas para produzirem os vídeos. De onde vem esse dinheiro? Quem está por trás do Pablo Marçal? Quem é que banca essa candidatura? Uma pesquisa por seus aliados esbarra sempre nas mesmas letras. P de Pablo, C de coach, C de criminoso. Presidente do partido, ex-presidente do partido, aliados, esquema de troca de carros de luxo por cocaína. Quando questionado, Pablo disse que está cercado de gente ligada ao crime organizado é normal. A justiça entra em ação, determina a derrubada dos perfis impulsionados com dinheiro de origem suspeita. Agora o Pablo se faz de vítima, se diz perseguido, punido pela justiça eleitoral por praticar crime eleitoral. Nas últimas horas, vendo o cerco se fechar, Pablo cometeu mais um grande erro. Ele foi autorizado pela justiça a criar novos perfis, sem financiamento ilegal, sem artimanha, sem máfia digital. Ou seja, recebeu uma chance de recomeçar, mas Pablo não consegue jogar dentro das regras. É aí que ele faz exatamente o que a gente esperava. Dá mais um passo fora da linha, um passo em falso. Porque a gente já identificou como é que ele ganhou tantos seguidores na conta nova em tão pouco tempo. Um spoiler? Não foi graças ao seu rostinho harmonizado. Agora o meu recado é pra você, Pablo. Eu sei que você tá com medo de ser preso. Eu sei que você já tá pensando em desistir. Mas calma. Domingo que vem tem debate. Os outros candidatos já disseram que não vão. Vamos ser só eu e você. E eu vou apresentar as minhas propostas para a cidade, mas também vou desmascarar você, mais uma vez. A gente se vê no próximo domingo, dia 1º de setembro, às 18 horas. E não foge que vai ser pior.
Então, e aí, Brizola, o que você acha aí desses novos capítulos dessa campanha eletrizante para a Prefeitura de São Paulo? Queremos te ouvir. A campanha não virou mais campanha de São Paulo, virou a campanha do Marçal, né, Yara? Isso é uma coisa que ficou, quer queira ou quer não, ele ganhou essa batalha da comunicação, porque só se fala dele, seja na mídia aberta ou fechada, ao ponto da Tabata, que é uma pessoa que você nunca vê ela dessa estirpe, de fazer ataque e tal, fazer uma empreitada dessa, né? Ela não é o perfil dela, nunca foi até agora na política, vamos dizer assim. A dela é muito bem feita, diga-se de passagem, né? Muito bem produzida. Geralmente os marqueteiros eles não colocam o candidato para fazer esse ataque frontal, né? Mas como ela tem essa voz mansa, parece mais uma jornalista apresentando um programa daqueles até um pouco parecido com o da extrema-direita, né? Brasil Paralelo, aquela luz escura de fundo, né? Aquelas coisinhas de marketing que eles colocam. É muita cópia disso aí, desses programas de extrema-direita policialesco, né? De punitivo, militarista, ela tá de jaqueta preta, de punitiva, né? Como se fosse ali um juiz, um delegado, algo assim nesse sentido. É muito bem feita, diga-se de passagem, muito bem feita mesmo. Talvez é isso que uma parcela, ou a maioria do campo progressista esperasse do Boulos. Mas, geralmente, o candidato que está na frente, né, não tem essa prática de atacar, né? Isso foi uma coisa que nasceu depois dos anos 2000. Se nós olharmos as campanhas mais atrás, que eu sugeria que o marketing do Boulos pudesse dar uma visitada nas campanhas da década de 89, 90, os debates, como é que eram, os próprios programas eleitorais, né? Pô, você tinha, por exemplo, a voz do Péréio narrando por trás, aquela toda dramaticidade, desmascarando a direita, quem era a direita, o que eles fazem, né? Olha como eles punem os pobres, assim, era uma coisa diferenciada também. Eu entendo que a do Boulos é muito tarde, embora é bom. A vantagem do Boulos é na rua, de fato, né? Ele tem um componente que ninguém tem, que é o componente Lula. Ele tem o apoio do maior partido da América Latina, que é o PT. Então, ele tem um apoio de estrutura, né? A grande mancada do Boulos foi o seguinte: lá na Câmara de Brasília, lá no Congresso Federal, eu não me lembro se foi na comissão que o Boulos estava ali, enfim, e o Marçal foi, né? E o Marçal não podia falar. E o Boulos pega o microfone e desafia o Marçal. Eu espero você nos debates. E agora ele não vai no debate? Depois de uma acusação pífia do cara chamar ele de cheirador de cocaína. Veja só, eu no PDT, quantas vezes escutei de brigas depois da morte do meu avô, que o PDT se definhou em vários aspectos, principalmente no Rio de Janeiro, né? Cansei de escutar família do Brizola cheiradora de cocaína. Você imagina, aí o Boulos vai para a televisão dizer que fizeram bullying com as filhas dele. Claro que é grave, mas filho de político vai sofrer bullying a vida toda. Imagina os filhos do Lula, o que não sofreram. Né? O que os filhos do Brizola não sofreram? Eu sofri como neto do Brizola. Me lembro até hoje um professor que era um reacionário de matemática, Fernando, chegava a fazer uma marca de círculo na minha cadeira. Se eu movimentasse um pouquinho fora do círculo, ele me tirava meio ponto. Né? Todo dia ele perguntava: por que você não está estudando no CIEP? Está estudando aqui por quê? Quer dizer, sabe, teu avô favelizou o Rio de Janeiro. Eu sempre escutei isso, e sempre escutando isso. Quer dizer, isso é inerente. Né? Agora, cabe aos pais preparar e saber responder à altura. Você tem que explicar desde cedo o que é a política, quem que é. Isso é uma coisa que você tem que aprender. Né? Não é por você ser um político que você vai alijar a sua família do processo político. Pelo contrário, você tem que inserir seus filhos para, desde cedo, conhecerem o que é. Aliás, isso é um defeito do país, é não discutir política nas escolas. Seja de direita, seja de esquerda. Isso é preciso se discutir política. É a nossa vida, o nosso cotidiano. Então, o Boulos dá essa mancada de não ir aos debates. Né? De duas umas. Né? Eu me lembro um episódio, por exemplo, que o presidente Juscelino Kubitschek e um embate entre o Kubitschek e o Jânio Quadros. O Jânio Quadros sentava a mão no Juscelino, chamando de ladrão, corrupção, aquela retórica do Jânio Quadros, embora um gênio, né, um cara muito articulado e tal, mas já fazia
umas papagaiadas, né? Jogava pó no ombro para dizer que tinha caspa, naquele terno suado, batia na casa das pessoas, assim, pedia um copo d'água, tirava um sanduíche suado do bolso, né? Para dizer que era popular. Então, o Jânio metia o sarrafo no Juscelino. Uma hora o Juscelino perdeu a paciência e falou: olha, se continuar assim, eu vou partir para as vias de fato. O Jânio calou a boca, nunca mais falou nada. Entendeu? Não que diga que vai partir, mas num episódio desse, quando o cara te esfrega a carteira, te joga na tua cara, isso já é uma agressão. Ou você para o debate ali na hora e não deixa mais ter debate, ou você acabou entubando. É a mesma coisa do apelido. Né? Se você se incomoda ali, faz aquela toda escassez, o apelido pega. Quando ele xinga, quando ele direciona ao Boulos que ele é cheirador de cocaína, né? E, no entanto, o maior fornecedor de cocaína era ele, para a playboyzada, enchendo a playboyzada paulista de farinha, que com certeza ele e o PCC trocando por carro de luxo, pode até não cheirar o seu usuário, mas que fornecia e ganhava dinheiro com essa porcaria, com certeza, provavelmente. E o Boulos ou parava o debate e você baixava, infelizmente, uma vez nesse nível, né, jogada nesse nível, ou você radicaliza, ou você vai ser engolida. Com a extrema-direita não tem meio termo. Não tem ligeiramente grave. Ou você radicaliza mesmo. Né? Mesmo. Né? Inclusive, deveria ter colocado a culpa na Bandeirantes. Dizer que elas são coniventes com aquilo ali. E aí você acaba com o debate. Por isso que eu digo, olha os debates da década de 89. O Brizola, o Lula, o Quércia, com todos eles, o Maluf, tira de direito. Olha como é que era. Vê se tinha chance para um episódio desse. Não poderia ter. O galo você mata na primeira noite, senão ele vai cantar a noite inteira. Foi o que aconteceu, pegou. Então eu vejo que o Boulos ele não conseguiu e não vai conseguir nesse sentido dessa comunicação do enfrentamento com o Marçal. O Marçal destruiu o Boulos nesse sentido. Né? Eu não sei o que acontece com o Boulos. Ele fez mestrado em psicanálise. Né? Ele deveria fazer alguma analogia do Marçal, a extrema-direita, essa turma, essa fixação que eles têm. Ele poderia ter saído por esse lado, né? Dar uma aula nesse sentido, inclusive parando o debate, falando que a Band News estava conivente com algo desse sentido. Né? Não é olhar a ficha corrida do fulano e tal. Você lembra do Collor, do Lula, que o Collor pegava um monte de folha sulfite, olha aqui, Lula, dossiê, papapá. Então, por isso que é bom você pegar exemplos passados, que nada, às vezes, não é muito novidade, embora instrumentos novos. Né? Numa sociedade cada vez mais neoliberal, de comunicação, de cultura assimilado, né? E ele tem tudo isso, de fato. Né? Ele é essa coisa do empreendedor individual bem-sucedido, né? É um cara esbelto por fora, malhador, né? Que duvido que seja triatleta, deve ser um baita de um bundão, essa que é a verdade. Né? É rico, né? Sabe falar bem, muito bem articulado e inteligente. A esquerda tem que parar com essa questão de achar que a direita é burra. Não tem nada disso, não. São muito, muito inteligentes. Tá? Essa parada de ele fazer corte e pagar, né? Isso é muito bem engendrado. Isso ele sabe fazer muito bem. E quando a justiça vai lá e tira a Yara dele, qual o problema dessa ação? Eu temo que o tiro saia pela culatra. Porque aí ele vai dizer, eu sou injustiçado. Não deixam eu falar. Porque ela não impede de ele abrir novos canais. Embora ele não vá monetizar de corte. Mas a pessoa que já cortou vai cortar e ganhou dinheiro e vai cortar de novo. Sem a justiça conseguir pegar. E a justiça não proibiu de ele ter novos canais. Então, quando ele abrir novos canais e vai encher como ele conseguiu, mesmo fazendo de tráfico, de maneira enviesada ou não, que vai ser difícil pegar, ele vai sentar a mão nisso aí como um injustiçado. Então, o Boulos realmente se colocou numa situação, não o Marçal colocou ele, o próprio Boulos se colocou nessa situação quando ele nega o debate e não consegue responder à altura. Essa propaganda do Boulos, ela é boa também, mas é uma misturada danada. Então, eu acho que cada adversário no seu tempo. Né? Que ele coloque uma voz no fundo e desmascare ponto por ponto, né? E de fato, o que representa e o que vai resultar numa vitória dessa turma aí. Né? Não é só o bolsonarismo, a extrema-direita, tem que explicar para a população que vai perder direitos, né?
vai ter cada vez mais os espaços públicos privatizados, mercantilização das pessoas, falta de emprego, não tem projeto. Então, a saída para o Boulos, eu, no meu caso, eu acho que eu teria perdido a paciência de ter dado um soco na cara daquele 7-1, derrubado, né? Ia perder todas as minhas estribeiras, com certeza. Né? Ele tem que achar um mecanismo de responder, ele não pode fugir ao debate, porque ele não vai de novo ao debate. A Tabata chamou para briga, não foi?